professor de Química da Universidade Presbiteriana Mackenzie, apresentador da IPP-TV, colunista do nosso Notícias do Bem, Marcos Eberlin, está mais uma vez na lista que elegeu os químicos analíticos mais importantes do mundo. Ele também já foi mencionado na lista dos 1000 cientistas mais influentes do planeta, elaborada pelo Journal PLOS Biology. E o cientista tem, inclusive, uma reação química, a reação de acetilação e transacetilação polar na fase gasosa, nomeada em sua homenagem. É a reação Eberlin. Você sabia disso? Hoje ele é um dos maiores promotores do design inteligente e está conosco ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre o seu reconhecimento e, claro, também falar como fé e ciência podem andar lado a lado. Professor Marcos Eberlin, que honra recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem, ao vivo. Roberto, todos que nos ouvem, privilégio imenso meu estar com vocês, também na coluna de Ciência e Tecnologia, sempre trazendo notícias do bem relacionadas com a nossa fé, programa Fé e Ciência, entrevistando grandes homens e mulheres que compartilham da mesma fé e da mesma percepção clara científica de que fomos feitos prontos por um grande Deus. Com certeza. Professor, primeiro, queria que o senhor contasse para a gente um pouco, né, dessa sensação, enfim, dessa alegria de estar entre os cientistas mais importantes do Brasil. A gente pode dizer aí no top 2, levando em consideração alguns critérios, ou top 4, mas de qualquer maneira, esse reconhecimento é muito grande, né, a gente pode dizer, no mundo através do seu trabalho. Sim, Roberto, se fosse para escolher índice, né, eu escolheria dois que eu gosto. Dois, né? E aí eu estaria em primeiro lugar. Então depende do índice que você escolher. Mas eu costumo dizer, Roberto, que eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo da zona de transição, né? Porque Campinas não é interior, né? Você sabe, né, Roberto? Mas Deus tem guiado a minha vida desde o início. Tem milagres atrás de milagres que, desde o início, tem me direcionado para a área certa. Eu sempre estou na área certa, no momento certo e no lugar certo. Talvez estivesse no lugar certo há alguns anos atrás, mas Deus me trouxe agora para o lugar mais certo dos certos, né? Que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E nessa carreira, esse direcionamento que Deus me deu para escolher o melhor lugar, escolher as melhores oportunidades, tenho tido esse privilégio de competir não só com os brasileiros, mas com os melhores do mundo, para o louvor e honra e glória dele, para que Deus me dê um pouco mais de autoridade, penso assim, para defender a racionalidade da nossa fé. É verdade, professor. Isso é cada vez mais importante, né, no mundo em que nós vivemos. A gente conseguir defender a racionalidade da nossa fé e ser reconhecido, inclusive, por isso, né, professor? Roberto, dizem que cientista bom é cientista ateu, não é? Não, absolutamente não. A gente vê na história da ciência, Roberto, que Deus é o autor e consumador da ciência. Foi a percepção de que havia um Deus que fez os homens pararem de ir pescar ou desfrutarem os seus feriados, como eu estou aqui hoje, né, desfrutando aqui, vendo na minha varanda um pouco da cidade magnífica de São Paulo, e fazer ciência, procurar conhecimento. E a gente percebe que na história da ciência, os grandes homens que criam em Deus, que creem até hoje, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, as grandes descobertas, você sempre linka com alguém que cria em Deus. Eu acho que Deus tem guiado, tenho certeza absoluta, Deus tem guiado a ciência, tem usado a ciência para o bem, para notícias do bem. Então os fármacos, os medicamentos, as novas tecnologias agrícolas, como vimos o professor falando, o Brasil, não é, em posição de extremo destaque. Se faltará alimento no mundo, o celeiro do mundo é o Brasil. Não há dúvida nenhuma. Então nós temos Deus guiando todos os passos e guiando também a ciência e usando a ciência como guia seguro. A Bíblia traz grandes verdades que também têm sido confirmadas pela ciência. Olha só, a gente tem que ler a ciência com a Bíblia, não o contrário.
Então, quando você usa até, inclusive, a Bíblia como seu guia, você faz melhor a ciência. A gente tem grandes erros que foram cometidos na ciência porque não seguiram a palavra de Deus, por exemplo, como eu tenho destacado aqui na sessão de ciência e tecnologia. Olha que privilégio, não é, Roberto? É verdade, professor. Na verdade é isso, né? Fé e ciência, elas não só podem, como devem andar juntas e uma confirma a outra, né? A boa ciência confirma a nossa fé. E isso ainda é muito difícil no ambiente acadêmico, professor? O senhor ainda sente uma resistência no ambiente acadêmico ou não? As barreiras estão caindo? Roberto, é tão grande essa percepção de que a boa ciência refutou a ideia de que há um Deus, ou que refuta inverdades da palavra de Deus, que a gente não vê só esse movimento fora da igreja, a gente vê até dentro da igreja. Pessoas querendo usar a ciência para ler a Bíblia, Charles Darwin para ler a Bíblia, Galileu Galilei para ler a palavra de Deus. É totalmente equivocado isso. Criou-se uma narrativa, uma áurea da ciência, como refutando a palavra de Deus. E é totalmente inverdade isso. A gente tem discutido no Fé e Ciência, aqui na coluna de Ciência e Tecnologia, também nas Notícias do Bem. A grande notícia, a notícia do bem, é que Deus é o autor e consumador da ciência. Os grandes cientistas, homens que creem em Deus. Sim. E a outra grande verdade é que boa ciência se encontra na palavra de Deus. A gente encontra grandes e grandes verdades científicas. E é um guia seguro. A ciência é um guia seguro para interpretar a palavra, não o contrário. A Bíblia é um guia de ciência, ciência de primeiríssima qualidade, tem destacado isso nos programas. E grandes avanços científicos foram feitos à luz da palavra de Deus, e grandes enganos da ciência não teriam sido feitos se tivéssemos lido a palavra desde o início. Lavar as mãos depois de tocar em cadáveres. Selma Weiss, eu falei aqui já na Notícias do Bem. Percebeu isso, mulheres e mulheres morrendo, né, depois do parto. Olha, era só ter lido Levíticos, né, e a gente teria resolvido esse problema. É verdade. E, professor, isso também faz parte, né? Essa boa ciência faz parte, inclusive, do nosso mandato cultural, né? Isso foi instituído por Deus para a gente também. Sim, olha, estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Está pronto para dar razão. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente na química, na física, na biologia. Então, os jovens que estão nos escutando, né, a gente lendo a Bíblia, a gente se sente ainda mais motivado a fazer boa ciência, mais motivado ainda a contribuir para a sociedade através da ciência e mais motivado ainda de confirmar a nossa fé através de grandes avanços científicos, descobertas científicas. O cristão não teme a ciência, muito pelo contrário, ele vê na ciência uma ferramenta que confirma a sua fé. Ele vê na Bíblia um guia, um bom guia para fazer ciência. Eu sempre tive a palavra de Deus como meu guia. Grandes cientistas na história da ciência o tiveram. Cristóvão Colombo só navegou os mares porque ele sabia que não acabava num precipício, que a Terra era redonda, né? A Bíblia já fala isso há muito tempo. O grande descobridor das correntes marítimas, não é? Ele viu ali as veredas dos mares, se inspirou na palavra de Deus para descobrir as correntes marítimas, as correntes dos mares. Então temos realmente um guia seguro, a palavra de Deus. E o cristão faz melhor ciência, Roberto, essa é a minha tese. O cristão faz melhor ciência. E essa tese tem sido corroborada porque cristãos ganharam 90% dos prêmios Nobel. É verdade. E acabam sendo referência, né? No seu caso também, para essa nova geração. Quer dizer, essa nova geração precisa se referenciar por esses bons cientistas que creem também na palavra de Deus. E essa juventude que faz parte da nossa igreja, que faz parte da Igreja de Cristo, a gente pode dizer, né? Espalhada pelo mundo, precisa dessas referências também, né, professor? Olha, Roberto, o que mais me impressiona por exemplo, quando eu vejo pessoas na própria igreja dizendo que nós temos que usar Charles Darwin como nossa referência.
Charles Darwin errou e errou feio, não é? Ele negou o seu Deus. Darwin era um cristão que nega Deus. E aí ele passa a entender que as coisas foram criadas por um processo natural, que naquela ameba temos a nossa ancestral comum e tudo mais. E uma ideia equivocada que levou a uma teoria equivocada, desastrada, que corrompeu a nossa sociedade. Nós temos que olhar para Pasteur, um cristão, né, criacionista, que ficou sempre com Deus, não abandonou nunca o seu Senhor. Temos que olhar em Schrödinger, Pascal, Boyle, o pai da química, ele usava os seus recursos para comprar bíblias, distribuía, né, era o primeiro Gideão internacional, vamos dizer assim, o pai da química. Temos que olhar para os grandes cientistas, viu, jovens? Os grandes cientistas, homens que creem em Deus, que usavam a palavra de Deus para interpretar a ciência e não o contrário, que entendiam que tinham sido feitos prontos por uma mente extremamente inteligente. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Grandes cientistas que não se deixaram levar por essas ondas naturalistas do Big Bang, da evolução darwiniana, que guardaram a sua fé, combateram um bom combate e ganharam 90% dos prêmios Nobel. Estabeleceram as principais áreas da ciência. Alguma coisa isso quer dizer, né, professor? Não tem como, né? 90%. Vamos olhar os fatos, né, Roberto? Olhamos os fatos. Eu acho que ciência é olhar fatos, evidências. As evidências todas apontam nesse sentido. A Bíblia é a que tem autoridade para interpretar a ciência. Não podemos ler a Bíblia à luz de Charles Darwin. Não podemos ler a Bíblia à luz de Galileu Galilei. Leamos a Bíblia pela Bíblia, escrita pelo autor e consumador da ciência, o próprio Deus. E nesse caminho, professor, o senhor tem trabalhado cada vez mais, vai participar de congressos, tem participado de congressos, tem feito palestras frequentes a respeito do design inteligente, né? Sim, olha, eu trabalho em duas grandes áreas científicas, não é, Roberto? Primeiro, a espectrometria de massas, a química. Tudo é química e a química é tudo, não é? Costumo dizer. A mãe de todas as ciências, o pessoal fala que é a física, eu discordo, é a química, né? Átomos e moléculas. Então, tenho aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui do ladinho, você está vendo, ela está ali no fundo. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, o McMass, o Laboratório Mackenzie de Espectrometria de Massas. Temos feito grandes pesquisas lá, já temos 11 alunos, a gente quer chegar em 50, né? E grandes pesquisas na área de espectrometria de massas, detecção de vírus, bactérias, câncer, a parte forense, mecanismos biológicos, análises clínicas. E a outra grande área da ciência é o design inteligente, uma ciência que mostra, pelos mais recentes avanços da biologia e da bioquímica, que Darwin errou feio. Gente, Darwin errou e errou feio. A gente não tem nada com Darwin. Olha, um grande cientista, ele fez uma grande proposta, mas que estava equivocada. Isso acontece todos os dias em ciência. Ele errou e a gente está mostrando agora que há uma nova teoria, a teoria do design inteligente, defendida por grandes cientistas no mundo todo. Você vê vídeos, né? Eu tô lá no meio, tá? Um pequenininho, mas grandes cientistas, né, Roberto? Que fomos feitos prontos, gente, fomos feitos prontos, por uma mente inteligente. Não evoluímos lenta, gradual e sucessivamente, a gente não tem nada a ver com Darwin, a boa ciência não tem nada a ver com Darwin, e a boa teologia não tem nada a ver com Darwin, a gente foi feito pronto, prontíssimo, e parece que a Bíblia já anunciava isso, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele falou e tudo se fez. Foi pelo sopro de sua boca que o universo foi criado, o sopro. Ele soprou o universo, eu acho que ele soprou literalmente, viu, Roberto? Tem gente que acha que isso é figurativo, eu acho que não, ele fez assim, ó, e o universo se formou. Magnífico, não é? É verdade, professor, é verdade. A gente tem muitos outros eventos aí de design inteligente, a gente vai estar falando, inclusive, a respeito desses eventos, a gente sabe que tem um evento grande que vai acontecer no Rio de Janeiro, o senhor vai estar participando também, ao lado Posso falar dele? Outros cientistas, claro, vamos falar dele já também, já vamos adiantar agora... um pouquinho aqui. Sim, olha, 8 a 10 de julho, no hotel Hilton Copacabana, se eu não errei o nome, eu sempre erro, e nós vamos ter lá o terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Você se inscreva, porque as inscrições estão se esgotando.
Nós vamos gravar ali também todas as palestras. Devemos passar, né, Roberto? Aí no Fé e Ciência, se der tudo certo, vamos transmitir essas palestras também. 8 a 10 de julho, Copacabana, a praia mais badalada do mundo, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, o 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, mais de 20 grandes cientistas, mostrando uma ciência que traz uma 4ª visão sobre as nossas origens. Não, a gente só tem uma visão, né, Roberto? Deus fez pronto pelo poder da sua palavra. E essa visão é corroborada pela boa ciência do design inteligente. O design inteligente corrobora a visão que sempre tivemos, que Deus fez pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. É verdade, professor. Obrigado pela sua participação. Eu sei que o senhor está no feriado prolongado também aí, né? Aproveitando, descansando um pouco, mas obrigado por tirar esse tempo para nos atender ao vivo aqui no Notícias do Bem. A gente podia ficar falando a tarde toda aqui, tranquilamente, né? Sem problema nenhum. Mas, enfim, a gente conta sempre contigo aqui na nossa coluna, com o seu programa Fé e Ciência, e para essas conversas que são sempre tão esclarecedoras para a gente. Obrigado, professor. Até a próxima. Privilégio. Um abraço, Roberto.